Bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tenho o prazer hoje de conversar, bater um papo aqui com um querido amigo, recente amigo, mas daqueles que entram assim pela porta da frente e se percebe assim que aquela amizade começa de um jeito e a gente não sabe onde vai parar. E pelo jeito assim, começamos bem. É o Pex Diniz. Seja muito bem-vindo, Pex. Prazer em recebê-lo no nosso programa. Agradeço demais, Reinaldo, você falando que o querido amigo, mas tem uma frase que diz, né? Às vezes a gente tem colega de uma vida e amigo de uma noite, né? Olha só, que bonito isso, hein? Quem falou isso? Isso é Pex? Então, quem falou eu não sei, mas por não saber, pesquisem aí na frase boa. Começamos bem. Muitas vezes a gente tem colegas de uma vida e amigos de uma noite. Olha só, que coisa bonita. Seja muito bem-vindo e é um prazer muito grande, porque o Pex é dessas pessoas que fazem a diferença na vida de muitas, mas de muitas pessoas. E já me encantei com ele em função de conhecê-lo como formação de palestrantes, de pessoas que agitam e fazem coisas. Tem 16 empresas que estão lá sob a tutela, o comando do Pexis. E o Pexis, como é que eu te apresento o Pexis? Assim, olha, assim, eu lido com gestão de vendas e de carreiras, né? Mas é muito mais do que isso. Vocês vão perceber pela nossa conversa aqui o quão o Pex ele tem assim, uma visão estratégica em relação a lidar com pessoas, a criar empresas e oportunidades de negócios. E ajudando pessoas também a não só ter o seu potencial, mas resolverem e, a partir daí, conseguirem seus melhores resultados a partir dos seus desejos e sonhos. Então, Pex, gostaria que você falasse um pouco, primeiro, sobre assim, a sua trajetória. Você se apresenta, já ouviu você falando assim, poxa vida, era uma pessoa que morou na rua, uma pessoa que chegou lá de baixo e, de repente, chegou a se montar praticamente um império. Uma pessoa que está hoje assim, muito bem em termos de estrutura, de nome, de renome, e de sucesso na vida pessoal e fazendo o que você faz nesse nível de propriedade com tanto empenho e sucesso. Como é que é essa história, Pexis? Olha, passou por tudo, né? A minha história passou por tudo. Eu digo que quando eu entrei no processo de depressão, lá atrás, eu ia fazer 18 anos e eu estava em depressão já tinha uns 2 anos, o qual, por falta de conhecimento, eu não identificava que era um processo depressivo, e culminou quando eu estava próximo dos 18 anos, o qual eu saí de casa, e por não estar concatenando bem e tudo mais, fui decaindo até sem chegada nas ruas. Simplesmente por uma questão financeira mesmo, porque eu não fazia nada, não me movia. Eu começo a falar muito da palavra mover, porque eu acredito muito que o sucesso tem a ver com se movimentar. Hoje nós temos o que nós temos e foram vontades que foram nascendo de acordo com oportunidades. Por isso que essas oportunidades que a gente soube aproveitar, sendo comercial, sendo estratégico, mas elas foram vindo na minha vida. Mas muitas coisas vêm. E eu sempre digo nos meus treinamentos que é muito importante você ser seletivo com suas paixões. Eu pergunto, tem uma coisa que eu trago, que ela é um pouco polêmica, mas eu vou ser verdadeiro comigo mesmo. Quando eu pergunto assim para um personal, eu digo assim, mas por que você é personal? E a pessoa responde, não, porque eu amo academia. E eu digo, mas se você ama academia, por que você não está somente treinando? Porque você montar a sua carreira financeira dentro de algo que você é apaixonado, mas não tem projeção financeira, e daí as pessoas podem dizer assim, mas Pex, mas fulano de tal ganha um personal X, ganha muito bem. Eu falei, mas ele ninguém mais. Não dá para estar, eu tenho um primo que ele se formou em jornalismo, eu digo, mas a área de jornalismo não está indo muito bem. Não, mas o William Bonner ganha aqui $500 mil, eu digo, mas o William Bonner só tem um, né? Mas voltando, então lá atrás, quando eu estive nas ruas, né, morei um tempo nas ruas, mas foi absolutamente necessário. Foi um milagre, foi uma bênção que Deus me deu, para Ele poder acordar todas as células do meu corpo. Esse momento, eu acho que eu nasci ali. E daí, eu sabendo que para sobreviver, eu teria que, eu estou comigo mesmo, fez com que eu adentrasse no universo de vendas. Eu fui corretor de imóveis, logo em seguida. Eu tava nas ruas. Um amigo meu me chamou para passar um tempo na casa dele e eu fui. Eu passei, no meu aniversário de 18 anos, eu passei uma crise existencial, perguntando o que é que vai ser da minha vida,
Porque assim, olhando para frente, nada se via senão um universo péssimo, caótico. Sabe, uma pessoa que estava morando na casa dos outros, não tinha um real no bolso, não tinha perspectiva, morava em um outro estado, tem mais essa. Eu estava morando num estado longe de onde eu nasci, portanto, quase nenhum amigo, família não, tudo aquilo. Então, todo o cenário era muito caótico se eu fosse analisar em olhos normais. Entretanto, bateu uma luz divina ali que eu falei, não, eu vou fazer minha vida valer a pena. Eu fiz essa promessa que eu iria trabalhar, isso foi literalmente isso, eu vou trabalhar amanhã, tarde e noite. Talvez para recuperar. E você falou duas coisinhas, só pegando um gancho que você falou que eu achei extraordinário, é assim. Da oportunidade, aproveitar a oportunidade, também o movimento. E o movimento com direção, porque se a gente apenas se movimenta e sem saber para onde vai, a gente simplesmente fica correndo atrás da mesa. Foi aquilo que eu falei, né? Escolha seus amores, escolha suas paixões. E a partir daí, sim, a direção. A direção. E outra coisa da oportunidade. Tem um pensamento que eu gosto muito, que é o seguinte: a oportunidade favorece a mente preparada. Sim. Na medida que você tem assim, saiu dessa situação, abriu um espaço para uma nova perspectiva, como se falasse, aquilo foi bom para mim, porque me ajudou a acordar todas as células do meu corpo e a partir daí ter uma oportunidade, mas focada em alguma coisa que eu tinha um desejo de crescer, de fazer a transformação no mundo. E outra, você dedica a sua vida para pessoas. Sim. Você tem o seu patrimônio, aquilo que você conseguiu, mas por meio das pessoas, apoiando e ajudando as pessoas. Então tem um lado nobre aí que eu identifico, que é esse lado do servir, de fazer algo em prol de outras pessoas. Eu penso que seu grande legado, pelo que eu entendi até agora de você, é isso. Que é você fazer algo em prol de, e as pessoas, claro, vão crescendo com o seu toque, com a sua orientação, com enfim, aquilo que você faz para ajudar as pessoas a usar o seu próprio potencial. No sentido, tem uma propaganda que eu gosto muito, que era antiga, que era, acho que de uma escola, de uma propaganda, que fala assim, mais de você em você mesmo. Uhum. Se a pessoa tem um potencial, então você, talvez pela sua própria experiência, ajuda as pessoas a despertarem o potencial que existe dentro delas mesmas, para que, a partir daí, com coragem, determinação, foco, alguma, enfim, especificamente alguma orientação mais... Mas teve um start agora nessa história sobre a questão de gestão de pessoas. Começou, como eu falei, quando eu fui trabalhar na área de vendas, pós meu aniversário de 18 anos, eu fui chamado para trabalhar numa área de imóveis. E eu, no primeiro mês, eu já fui o campeão de vendas de lá, no primeiro mês. Tinha um talento nato aí, adormecido? Sim, então, eu acho que existia um desespero nato, mais do que um talento nato, tá ali, um desespero ali de fazer as coisas dar certo, uma vez que não tem um real no bolso e tem que comer no final do dia. Mas eu falo nos meus podcasts que eu tenho medo, tenho receio dessa palavra nato. Porque faz parecer, diga assim, Pex, mas você é um vendedor nato? Eu falei, então eu sou muito um vendedor nato estúpido, porque eu estudo todo dia como melhorar minhas vendas. Se eu sou um vendedor nato, para que eu estou estudando tanto para melhorar? Né? Mas eu tenho esse receio, porque eu acho que o conhecimento foi de fato o que liberta, né? O conhecimento é aquele que liberta. Quando eu comecei na área de vendas, eu pensei muito em escalabilidade. Eu penso muito na área de expansão. Hoje, a minha mão de obra dentro dos meus negócios é expansão. A gente está lá na gestão interna, mas tem pessoas que façam isso. Eu estou treinando um novo gestor de vendas, arduamente treinando ele. Ontem, domingo, né? 11h30 da noite, eu estava falando com ele sobre novas estratégias de vendas. Porque quando eu falei lá atrás, né, que eu fiz uma promessa para Deus, que eu ia trabalhar. Ontem foi o ID, e foi o Independence Day, uma imersão que eu dou. E ontem foi a parada gay. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre esse ID, Independence Day, que é um trabalho maravilhoso que ele estava falando agora há pouco. E que coisa fantástica esse trabalho. Talvez aí para você ficar ligado e quem sabe seja alguma coisa interessante para você. Eu amo o ID, mas a gente vai falar já, mas foi um grande desafio. A gente está aqui localizado, tal como você, na Avenida Paulista. Então imagina, e essa imersão está marcada há 3 meses, gente vindo de fora do estado de São Paulo. E eu descobri que o ID ia cair no dia da parada gay, aqui, né, de São Paulo. Um dia só, um dia inteiro. O ID é um dia inteiro, começa de manhã, 9 horas da manhã, e vai até 8 da noite. Eu saí, foi até 8, 9, por ali, 8, 9, alguma coisa assim. Então, imagina, quase 12 horas de imersão comigo ali, falando.
E esse D acontecendo, e a parada gay acontecendo lá embaixo, e a gente que está na Avenida Paulista, a gente teve que mudar toda a estrutura. A gente fez o ID lá na cobertura, não onde você viu, porque seria impossível por causa do barulho. Uhum. Então, hoje eu refaço minha promessa com Deus, né? Que eu vou trabalhar manhã, tarde e noite, domingos, feriados e paradas gays, para fazer a coisa acontecer. Então, mais um. Foi, porque ontem foi um desafio fazer uma imersão com a parada gay acontecendo, Não, e aquelas aqui na zoadas Vila todas. Paulista, o que tem de movimentos sindicais, etc., tudo quanto é festa, acontece. Não, e teve mais, mas foi um ponto positivo, porque a galera, mesmo que quisesse sair no meio do ID, não tinha mais como, né? Porque ficou absolutamente impossível. Eu disse, pronto, agora vamos ficar comigo até o fim. Não tem jeito. É. Que bom. Tendo em vista isso, os seus programas em relação a palestrantes, tem lá 4 níveis básicos, pelo que eu conheço do seu trabalho. Primeiro o palestrante profissional, depois o comercial, depois o palestrante essencial. Isso. Fala um pouquinho sobre esses programas, como é que você os desenvolve, como é que eles acontecem, e por que essas 3 categorias, o que cada uma delas representa e significa para quem está nessa jornada de ser palestrante. Maravilha. A área da comunicação é a área mais poderosa do mundo, né? Especialmente a comunicação em massa, como é o caso de palestrar, né? Porque tem gente que comunica maravilhosamente bem, assim, 1 para 1, mas coloca o microfone na mão e mais de 3 pessoas na plateia se trava todo, né? Tem pessoas assim. E então, quando a gente fala, inicialmente, a gente fala sobre a área de vendas. Quando eu vim para esse universo palestrar, para justamente fazer a venda em massa. E me apaixonei pela área de palestras. E daí, convivendo, né, nesse meio, há mais de 10 anos, eu fui começando a verificar alguns erros que aconteciam com os próprios palestrantes, desde a palestrante que chegava e não tinha uma palestra estruturada. Então, eu criei um curso chamado Palestrante Profissional, onde fazer toda a estruturação de uma palestra, né? Contava um bom storytelling, com começo, meio e fim, que conte uma história que seja relevante, que cause transformação. Ponto 1. Porém, tem muita gente que já está nesse nível, tem muitos palestrantes, mas não ganha nada, não consegue viver disso, né? Então, para isso eu criei o Palestrante Comercial, que é ensinando como ganhar dinheiro a partir do universo de palestras. Mas na sequência, porque é importante que já tenha pelo menos um conteúdo, sabe? Exato, Um pensamento, exato. mas a partir daí como vender aquelas palestras que já existem. Como vender a palestra e vender na palestra. São esses 2 processos, né? Porque existe a foto, porque o palestrante comercial, eu digo assim, o palestrante profissional subdivide em 2, o profissional. Existe o palestrante passional e existe o palestrante altruísta. Como assim? O palestrante, o passional, ele faz pela paixão, ele faz porque ele ama o aplauso, que eu digo assim, palestrante passional vaidoso. Ele gosta de estar na plateia, segurando o microfone, o momento o aplauso de pé, no final as pessoas chegarem, nossa, você transformou a minha vida. Aquilo ali eles amam, e é maravilhoso. Mas aí existe o palestrante altruísta. Não, eu vou porque eu gosto de transformar pessoas. Então, eu passo uma mensagem e tá ótimo. Também ok. Entretanto, daí vem a categoria palestrante comercial, que eu subdivido em 2 também. Uhum. Que é o palestrante profissional de cachê. Eu vou quando me pagam tanto. Existe o palestrante comercial de lead. Não precisa nem me pagar. Eu vou para capturar o lead, para jogar para o meu time comercial e meu time comercial vender a partir daí. Que inclusive tem um potencial financeiro maior. Mas tem gente que o brasileiro gosta muito do garantido, né? Prefere o cachê. Define o valor, já chega lá. E chega lá e faz. Então, mas mesmo sabendo que o outro tem um potencial financeiro maior. Eu gosto muito por lead. Diga assim, me dê o lead que eu sei o que fazer a partir daí. E daí, quando uma pessoa se torna um palestrante comercial, ele chega, ganha seu dinheiro, mas muitas vezes ele não tem noção que ele foi para um evento. Inclusive, eu estava citando um evento aqui agora, que a pessoa fez um evento de 3 dias, um evento caríssimo, convidou vários palestrantes, o palestrante sequer agradeceu no palco. Chegou lá, fez a palestra dele e foi embora. Sequer agradeceu a pessoa, promoveu a pessoa que fez aquele evento Falta todo. de classe ou de Entendeu? de alguma coisa. Entre outras coisas, né? Então imagina se eu sendo o que estou organizando esse evento, e eu organizo o evento, essa pessoa já corta a minha lista. Entendeu? Se a pessoa chega, sabe, não sabe nem... Se julga, tem muita gente que lidar com vaidade, lidar com esse lado do danado isso, é danado. Mas muitas vezes é a pessoa falta de um processo, de um método.
Entendeu? Porque tem muita gente que a pessoa chega lá e faz, puta, eu esqueci de agradecer fulano de tal, e lamenta. Então, falta aí um processo. Então, daí eu criei o Palestrante Essencial, que daí não é um curso, é um treinamento comigo e minha equipe, que dura 3 meses, onde a gente ensina como você ser essencial para os eventos. E como ser essencial para os eventos? Agradecendo? Não. Você fazendo o evento ser monetizável, para aquele evento ele volte a acontecer e você seja a primeira pessoa que os produtores pensem na hora de fazer o próximo evento. Então você se torna essencial. Como se tornar essencial num evento? Você se torna essencial quando você... Eu divido em 3 categorias. Quando você, primeiro, sabe colocar o público num estado de compra. Ponto 1, que eu digo que é o palestrante de dinâmica. O palestrante de pré-pitch, que você sabe colocar naquele público o desejo de adquirir o produto. E, por fim, o palestrante de pós-pitch, que você sabe pós-pitch mostrar que aquele produto oferecido é melhor ser comprado na mão daquela pessoa e não de outra, porque aquela pessoa tem um diferencial. Então, se você vê numa linha do tempo, imagina, tem um público. Primeiro entra uma pessoa, coloca eles em estado de compra, depois bota que o estado de compra se direcione para aquele produto e depois que aquele produto seja comprado com aquela pessoa. Então, é uma questão estratégica. Agora, essa seria a terceira categoria, né? Porque para a pessoa chegar nesse nível do palestrante essencial, deve ter já passado... Tem que ter o comercial e o profissional. Ginásio, escola, isso, exato. Fundamental 1, 2, ensino médio, Exato. depois faculdade, depois pós-graduação, depois aí segue adiante para aquilo que a pessoa Aí ainda tem um ponto, né? E depois o palestrante essencial ele vai para o Eleve, que é o nosso evento para eles, onde eles vão colocar no palco, onde eles vão praticar o que foi ensinado, né, durante esses 3 meses. E dali a gente convida alguns amigos que tem banco de palestrantes, porque uma vez que você já está tudo isso, eu quero encaminhar eles para o mercado de trabalho, que é para um banco de palestrantes, que pode ser da nossa casa, dos nossos parceiros, porque nesse mercado, eu digo, não seja uma pessoa de exclusividade de banco nenhum. Então, esteja no meu banco, esteja no banco do Carlos Chaé, por exemplo, que é um excelente amigo, esteja em todos os bancos, comercialize-se, tá entendendo? Porque é um dado importante sobre esse universo. Em 2023, o universo de palestrantes movimentou 2 bilhões de reais. É um mercado em alta atualmente. Em 2024... Para os palestrantes e para quem vive de palestra. Em 2024 está previsto para 4 bi, ou seja, dobrar de tamanho. Então, você está nesse mercado, é um mercado que é promissor. A gente tem aqui, claro, uma experiência, a gente está aqui há bastante tempo também lidando com comunicação, formamos já, ao longo desse tempo todo, bons palestrantes, mas não de uma forma assim estruturada e organizada como você faz. Por isso, assim, a ideia é trocar mesmo e oferecer. Enfim, a gente vai depois conversar bem sobre isso. Mas eu vejo assim, as limitações que há, as dificuldades que as pessoas têm em relação a isso. Porque uma coisa assim, a pessoa, eu quero ser palestrante, mas aí você avaliar, a pessoa não tem estofo, não tem estrutura, não tem preparo, não tem conteúdo suficiente para que ela possa transformar aquilo em alguma coisa útil para as pessoas. Outra coisa, como você falou também, aquelas pessoas que às vezes têm um bom conteúdo, mas não sabem estruturar, organizar, planejar, roteirizar uma apresentação, não são bons contadores de histórias. Tem aquelas pessoas que são encantadoras, você até chora na palestra, mas... E tem aquelas pessoas que também invertem, né? Fazer uma palestra de conteúdo, na verdade, é um pitch, é um stand-up, é um show. Então a pessoa confunde muitas vezes um show de riso, de bom humor, com uma palestra. Claro que dá para conciliar as duas coisas, mas não se dá para confundir. Porque uma palestra tem que ter utilidade, tem que ter a pessoa que vai comprar aquele produto, que tem que entender que aquele produto vai ser útil de alguma maneira. Por isso que a pessoa investe 15, 20, 30 mil reais, conforme o caso, num bom palestrante. Porque ele vai gerar um resultado na sua equipe, lá no seu trabalho, enfim, no seu evento. Mas é todo um desafio, né? Aí entra preparo. Primeiro, assim, selecionar as pessoas que têm potencial, depois pegar esse potencial e com métodos, com trabalho específico, para ajudá-las a ultrapassar essas barreiras, chegarem lá naquilo que se espera que cheguem, né? E na outra ponta também, estrategicamente, na outra ponta, imagina assim, o nosso primeiro curso dessa trajetória toda é o curso de oratória, que começa lá atrás. Aí tem oratória, que é muito uma parte, as técnicas das coisas, que, né, a gente, dentro da nossa estratégia, a gente trabalha dessa maneira. Depois o curso de storytelling, que é como você envolver as pessoas. Aí dentro, palestrante profissional, comercial e essencial. Após isso, ele vem fazer parte do nosso banco de palestrantes, que é a PDX, e a gente tem o nosso selo, onde a gente realiza mais de 40 eventos por ano, dentro e fora do Brasil, né? Ou seja, que é onde a pessoa vai exercer o que
aprendeu. Então, quando você pensa de uma forma estratégica, a gente pensa em formar o palestrante, ponto 1. Daí agora a gente tem os centros de treinamento, né, que são os espaços físicos, que a gente vai ter agora no Nordeste, tem aqui na Avenida Paulista, que é onde acontecem nossos eventos, o espaço físico mesmo, que é o nosso centro de treinamento. Então eu brinco que é sobre você ter o jogador, a bola e o campo. Então faz tudo dar certo. Faz tudo dar certo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, assim, em termos de monetização para o palestrante. Sim. Porque existe assim muita conversa sobre isso. Tem gente prometendo mundos e fundos, e eu vejo assim, pessoas porque virou moda, virou agora todo mundo. Muitos dos alunos que tivemos aqui montaram a sua escola, são professores de oratório, os meus alunos eu garanto que fazem um bom trabalho. Mas assim, que virou moda, todo mundo parece que agora se tornou professor de comunicação, professor de oratório, e nem sempre a pessoa tem um preparo. Eu tenho visto algumas coisas e falo, meu Deus do céu, né? Parece que o encantamento subiu na cabeça, mas a pessoa não entrega de fato alguma coisa consistente. O que me frustra, porque afinal de contas, né, você faz um trabalho com tanto amor, carinho, você quer automaticamente que as pessoas de fato se transformem. Mas entra aquelas promessas vazias. Não, seja um palestrante, você vai ganhar nas suas primeiras palestras 5, 10, 15 mil reais, 20 mil reais numa palestra. Então, ganhe em uma hora que você ganharia no mês inteiro. Então, tem umas promessas assim que eu fico pensando, meu Deus do céu, não é bem assim, né? A coisa tem uma dinâmica diferente. Para a pessoa galgar esse patamar de sucesso, tem que fazer muita coisa, talvez deixar uma história, tem que ter um legado, tem que escrever um livro, tem que, enfim, mostrar a que veio. Sim. E outras pessoas também que eu vejo assim, em função da sua história de vida, você, por exemplo, tem uma história muito bonita, de ter superado dificuldades, ter enfrentado, né, enfim, problemas dos mais variados, desafios dos mais diversos, e chegou onde você chegou, porque tinha um estofo, uma luz, um brilho, um colorido, um chamado, uma intenção. Então tem uma história bonita para ser contada. Mas não é um palestrante de uma história só. Porque a sua história assim, tem uma diversidade muito grande em alternativas de possibilidades de conhecimento e sabedoria, que é mais importante do que o conhecimento. Sim. Porque a partir disso tudo vai transformando cada experiência em segmentos, em elementos novos para, de acordo com as próprias movimentações do mercado, adaptar o seu conhecimento de acordo com essas tendências. Aí sim, então as palestras ficam sempre interessantes, porque não fica aquele palestrante daquela única palestra só. Eu já vi algumas pessoas, palestrantes de uma história só. Por uma dificuldade que passou na vida, quaisquer que seja, não vou citar exemplo aqui, porque senão poderia denunciar e até identificar a pessoa. Mas assim, a pessoa que só conta aquela história, não tem outra história na vida. Ele vai contar aquela história. Então, a segunda palestra que você tem que falar, eu já sei o que ele vai contar. Sim. Daqui a pouco conta a mesma história, daqui a pouco, terceira palestra, surgiu a oportunidade, não vou assistir. Mas eu fui assistir por curiosidade, mesma história. Meu Deus do céu, será que a pessoa não evoluiu? Mas voltando à pergunta inicial, que eu acho que é uma curiosidade bastante interessante, principalmente para você que tem interesse e que sonha com essa possibilidade, talvez esse amor no coração que você tem tão grande, queira contribuir com outras pessoas, ajudando a ser melhores pessoas, melhores profissionais, melhores seres humanos. E a palestra tem esse poder, em curto espaço de tempo, gerar essas mudanças. E por que não? Quem sabe, para você pensar nessa possibilidade, se você não pensou ainda. Aqui, né, 2 pessoas que lidam com isso, trabalham com isso, agora com todo um trabalho aqui do PEX, que faz esse trabalho já com 3 níveis diferentes de palestras, né, como você teve a oportunidade de ver. Mas voltando à questão financeira, de remuneração, pela sua experiência, como é que normalmente acontece quando a pessoa começa a decolar, depois ela vai subindo, e até que ponto que ela chega nesse nível mais elevado de estar sendo, ou de ser considerado um palestrante assim, profissional, faturando seus lá 20 mil reais por mês ou 30 mil reais por mês? Certo. É uma excelente pergunta, porque eu tenho certeza que você de casa escutou algumas coisas diferentes. Eu vejo, inclusive eu assisti aí uma pessoa falando, venha ser palestrante, ganho de 5 a 30 mil reais por mês. Quando a pessoa diz então você diz, não tem possibilidade de ser menos do que isso, nem mais do que isso. Sim, tem possibilidade de ser menos que isso, 0, e mais do que isso. Inclusive, tem possibilidade de ser negativo, porque, assim, muitas palestras você vai pagando para palestrar. Então, pode, no caso, pro bono, né? Pro bono, onde você tem o deslocamento, alimentação, várias coisas que tem, né? É estratégico? É estratégico. Mas a questão de como você crescer dentro dessa carreira, em termos comerciais, você tem que
entender o ponto base. Vamos voltar lá para o ponto base. Quando você está escrevendo sua palestra, se você quer ser um palestrante profissional que viva disso, que ganhe dinheiro com isso, então começa do momento 1 onde você está escrevendo sua palestra. É interessante dizer, palestra não é uma aula. A aula você tem lá na sala de aula, a aula você tem no seu curso que você vai dar. A palestra é onde você vai transformar pessoas, deixando eles de estado de inconsciente para consciente. Então, quando eu chego na minha palestra que mostro todos os meus pontos que possam sim transformar a sua vida, então, nossa, bacana, posso transformar a minha vida, dou exemplos e faço com que ele entenda que existe um caminho para modificar alguma coisa. Desde que se minha palestra é de liderança, como você se tornar um melhor líder. Se é de venda, como vender mais. Se é de gestão, como gerir melhor minha equipe. Então, você tem que mostrar que existe um caminho. Então, ele sai da forma inconsciente, que não sabia que existia aquele caminho, para uma forma consciente. E como é que eu faço para saber mais? Adquirindo o meu produto. Então, a palestra, ela tem que ser, você antes de mais nada, tem que ser um entertainer. Galera tem que gostar de você. Ponto 1. Ponto 2. Não é uma aula, você não dá um método todo numa palestra. Então, você coloca o público do estado inconsciente para consciente que existe uma solução e a solução desemboca no seu curso, na sua imersão, enfim, na sua empresa. E para os que bem entenderem e assim quiserem, lhe procura para assim começar um processo de comercialização. Perfeito. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim, que um bom palestrante, na verdade, não é aquele que sai e as pessoas pensam no palestrante. Deu um show, um pirotécnico, fez isso, mirabolante, subiu, desceu a escada, fez lá um monte de coisa, tal. Não. Bom palestrante é aquele que as pessoas saem pensando nelas, sim, na vida delas, o que ela vai levar de conteúdo, transformação, de aprendizado. Sim. Puxa, que legal, nossa, a partir de agora minha vida vai ser diferente. E quem te contratou, que é a pessoa que está investindo em você, sai feliz porque você soube motivar, instigar, provocar, trazer para a consciência aquilo que se esperava que você fizesse. Mas eu vou fazer um adendo aqui, Reinaldo, que é assim, quando você entende de bom palestrante e tudo mais, mas entenda que quantas e quantas vezes a gente teve uma palestra e diz, nossa, minha chave virou. A gente já escutou sobre isso, né? Minha chave virou. Mas o grande problema de uma chave virar é porque ela desvira. Não, quantas e quantas vezes a gente foi para um evento e disse, nossa, esse evento foi maravilhoso, minha chave virou. E 2 semanas depois a gente estava com os mesmos hábitos, costumes e pensamentos. Por isso que é bom o palestrante, se assim ele entender, ter os produtos digitais de continuidade. Porque assim, eu fui numa palestra sua, você transformou minha vida. A melhor coisa para mim é continuar consumindo você para que minha transformação ela continue. Então, se você chegou lá e me deu uma excelente palestra sobre o poder da comunicação, por exemplo, e eu entendi que comunicação é importante para a minha vida, a melhor coisa é eu continuar com você dentro de um curso seu, de uma imersão sua, para que minha chave continue virada. Porque se você foi lá, saiu, foi-se embora, minha chave vai desvirar. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Porque você trouxe agora, Pex, uma questão que a gente tem lidado há muito tempo, e é o seguinte, nós aqui treinamos muita gente, né? Mais de 120 mil pessoas tivemos a oportunidade de servir com os nossos trabalhos, principalmente de comunicação, mas não em formação de palestrantes e palestras, mas em curso mesmo, nas empresas, de acordo com necessidades pontuais, ajustando os nossos produtos de comunicação, são vários os programas que temos em comunicação, de acordo com as necessidades, de acordo com o momento das organizações. Só que a minha preocupação sempre foi essa. Puxa vida, a pessoa sai encantada, fascinada, poxa, yes, nossa, maravilhoso, tal, até com alguns exercícios, né, yes, ou seja, com muita motivação, mas, e depois? Porque tem a avaliação de reação e a avaliação de resultado, que é o mais importante do que a avaliação de reação. Normalmente a avaliação de reação 10, mais do que 10, se tivesse 20 dava 20, se tivesse 100 dava 100, mas a pessoa é empolgada porque ela teve acesso a um mundo novo, uma possibilidade extraordinária. Mas depois de um tempo, como você falou, e aí, você fez aquele exercício, o que aconteceu? Alguém, e a pessoa não sabe o que é, vai encontrar uma discussão, escutou, sabe o que é, esquece, porque a pessoa não fez. Sabe o que é, lá vem uma desculpinha boba, aquela desculpinha que a pessoa não fez por alguma razão, e vai culpar alguém por alguma razão. Mas então, essa é a grande dificuldade. Não sei se você passou já por algum treinamento, teve essa sensação. Por que você não levou adiante? Por isso, a preocupação é assim, de que maneira você está criando ainda mais agora, com toda a facilidade que nós temos de fazer gravações, de oferecer dentro da mídia digital outras alternativas. Tanto que a ideia, assim, depois de um tempo, a ideia sempre foi fazer reuniões periódicas, até para resgatar, para avaliar, para o que você fez, o que não fez, para você continuar no processo. E nem sempre as empresas estão dispostas
a investir na continuidade desse treinamento. Daí a importância também, talvez, de criar uma trilha de desenvolvimento. Tem estágios diferentes de treinamento. Aquele A, depois tem o B, que é um pouco daquilo que foi lá atrás, depois o C, que vai resgatar aquilo que foi desenvolvido e depois continuar. Então, seria uma maneira mais esperta também, uma maneira talvez apropriada para levar adiante esse processo, né? Mas muito apropriado isso. Está muito inserido naquilo que a gente vinha conversando, que é sobre o ID, né? Que a gente falou que ia falar sobre o ID. Porque como é que surgiu o ID? O ID surgiu no momento... Independence Day, isso, Independence Day. O que é que... É um filme famoso, você deve ter assistido. Exatamente, mas a minha imersão é melhor do que o filme. A questão, inclusive, a letra, né? Eu me inspirei no próprio filme, gostei, adorei o filme. Mas enfim, eu estava na minha sala ali, que você conheceu, né, lá aqui na cobertura, aqui na Avenida Paulista, uma das coberturas, e daí eu estava olhando lá embaixo, eram as 8 horas da noite, e eu vi um mendigo. E eu me fiz uma pergunta assim, por que que esse mendigo está ali e eu estou aqui? Eu tenho muitas essas perguntas internas, né, para fazer pensar. E a resposta poderia ser assim. O pessoal muito brinca assim comigo, né? Eu falo essas loucuras e o pessoal diz, Pex, mas tu não tem modéstia e tudo mais. Eu digo, rapaz, isso é pura estratégia de comunicação. É pra gente dar um up aqui no ambiente, dar um quebra. Não é necessariamente o que eu acho de mim. Não é necessariamente. Mas o Independence, eu tava olhando o mendigo e pensei assim, escuta essa história aqui, galera, para vocês verem como é que foi. E daí eu olhando esse mendigo e perguntei, por que ele está ali e eu estou aqui? A resposta poderia ser, porque eu sou mais inteligente, de desempenho, isso e aquilo. E na verdade não, porque eu já fui ele. Então, pela uma associação, se eu já fui ele, pode ser eu um dia, né? Ou mais. Então, o que é que está faltando nele? De repente, as ferramentas corretas. Então, eu criei o Independence para mostrar quais foram as ferramentas que eu usei na minha trajetória de vida. 100% real, quais foram as dificuldades, como eu contornei as dificuldades, quais foram os meus processos que mais foram assertivos, o que não foram assertivos, eu tudo coloquei dentro do ID. E quando eu criei o ID, eu tive muito cuidado, eu falei, mas o ID eu só vou dar para 25 pessoas, justamente pela avaliação do resultado. Porque eu queria que essa galera continuasse, eu fosse acompanhando o resultado pós-ID, que era onde eu entreguei minhas ferramentas para eles. Então, depois do ID, criei justamente para fechar um ano de acompanhamento, aí eu criei mais 3 mentorias, que elas inclusive têm os nomes, né? Depois do ID, 3 meses depois tem o PowerX, onde eu entrego os poderes, o poder comercial, o poder de gestão, eu digo os poderes dentro de uma empresa. Depois do PowerX eu entrego o método Sensei, que é o método de alavancagem, porque assim, quando você sabe que a alavancagem tem a ver com que você treinar times, como é que você faz com que seus times virem máquinas produtivas dentro do seu ecossistema. E por fim, o Interestelar. O Interestelar fez uma associação, como você sai, como eu chamo isso aqui de ecossistema, como você sair do ecossistema e começar a fazer com que o seu ecossistema vire franquias para outras pessoas. Pega esse produto extremamente já validado e você reproduza, como está acontecendo agora, pessoas levando meu ecossistema para Salvador, para o Maranhão, para Campina Grande, pessoas que estão levando meu ecossistema, depois de passar por esse processo do Interestelar. Então, era sobre o acompanhamento das progressões da galera que vem para o meu ID. Admirável é a palavra que eu encontro agora para falar do que você traz. Porque assim, é claro que enquanto nós ajudamos, e você faz isso com maestria, outras pessoas serem melhores pessoas, encontrarem possibilidades, você cria a condição para a pessoa só fazer assim. Eu falei agora há pouco em termos de escala, de escalabilidade de ensino. Falei assim como exemplo, né? Fundamental 1, 2, 3, depois vai crescendo. Então é assim, é como na maçonaria, tem um aprendiz, depois tem um mestre, depois tem até o grau 33, ou seja, tem várias formas para você progredir. E você oferece recursos, ferramentas, métodos para que a pessoa possa, passo a passo, atingir cada vez patamares mais elevados, não só de realização pessoal, de vida, de sucesso, e também de faturamento e de realização profissional. E focando assim só no nosso último ponto, estamos chegando no final do nosso programa, infelizmente. Maravilhoso. Mas é assim, você enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto realização, está realizado agora? Como é que você se vê nesse processo, depois de ter feito tanta coisa para fazer ainda? Seus seguidores, as pessoas que estão com você, tem aqui seus parceiros, seus aliados, as pessoas que convivem com você no dia a dia.
e que você também apoia, ajudando, trazendo junto com você os futuros, atuais e futuros parceiros, nos quais me sonha assim, ter essa perspectiva de também somar força para a gente poder avançar nesse processo juntos. Então, como é que você vê isso, você nesse momento agora, você, Pex? Sobre realizado, sim, entretanto, longe de estar satisfeito. Longe de estar satisfeito. Eu falo sobre a minha felicidade está ligada ao propósito que eu venho seguindo, porque quando eu comecei lá atrás, quando eu ganhei os 2 primeiros tostões, a primeira coisa que eu fiz foi, eu aluguei um espaço todas as quintas-feiras num hotel e dava treinamentos onde eu pedia que a galera levasse 2 quilos de alimentos, e daí a coisa foi crescendo, que a gente chegava a juntar 2,5 toneladas. Então foi muito ligado já ao propósito de vida. Quando você faz seu propósito, é uma felicidade diária, né? A gente fazer o que ama é uma felicidade diária. Ponto 1. Mas muito ligado para mim também a felicidade está no movimento. Então, hoje eu estar aqui com você e daqui surgir parcerias de negócios, de amizades. E para agora, essa semana eu estou indo para fazer assinar uma sociedade no Maranhão. E após isso, aí já tem a Bahia, aí tem a Paraíba. São lugares que a gente está indo fazendo sociedades. E quando eu olho que a gente está com 3 anos de caminhada desse ecossistema, montado da maneira que está montado, então a minha satisfação está muito mais no andar do processo, na evolução do processo, do que pensar assim, vou ser feliz quando atingir isso. Não, eu estou sendo feliz agora. Eu estou sendo feliz hoje. Fazendo o que eu amo, estar do lado de pessoas que eu amo, estar seguindo o meu propósito de vida, então isso me faz feliz hoje. E amanhã é outra história que a gente vai contar quando voltar aqui nesse podcast. Que beleza. Isso me faz pensar, para a gente ir para o final, assim, o quão é importante de viver o momento presente, aqui e agora, sentindo emoções autênticas, e mais que isso, tendo consciência dessas emoções. Porque há pessoas que vivem o passado e outras que vivem o futuro. E se esquecem o momento mais importante, que é estar no estado de presença, no agora. Esse momento que você está aqui agora, o prazer que eu tenho de estar conversando com você, daqui a pouco vira passado. Já virou passado. Sim. O primeiro estalar de dedo já é passado. Mas sim, uma satisfação muito grande receber aqui, Pex. E que Deus te proteja sempre, que você continue a fazer sua jornada, apoiando, como também desejo para mim, esse trabalho de ajudar as pessoas e também crescer pessoal e profissionalmente. Por que não? A gente tem um patrimônio, uma condição de vida, afinal de contas, estamos trabalhando, não é à toa, não é verdade? A gente tem que crescer de todas as formas possíveis. Deixa eu agradecer aqui primeiramente a sua generosidade, pelo convite, pelos livros que você me dá. Eu acho que o conhecimento, eu sempre digo isso, o conhecimento ele tem que ser, em sua essência, generoso. Né? Por mais que a gente comercialize e tudo mais, entretanto, o conhecimento ele tem que ser generoso. Sempre que eu encontro alguém que eu possa dar uma dica, eu dou uma dica. E muitas vezes, assim, eu tenho certeza que foram essas dicas que podem dar uma pequena alavancada ali na carreira da pessoa. Então, o conhecimento ele tem que ser, por essência, generoso. E 2, encontrar pessoas assim, feito você, que a gente entende que está aqui pelo propósito, que está aqui pela boa ética do trabalho, que entendendo que tudo que você entrega tem genuinamente todo um preparo, um cuidado por trás. Isso me faz sentir que eu estou no lado correto, Deus está me colocando boas pessoas pelo meu caminho. E, por fim, agradecer toda a sua equipe, né? Gabriel, Daniel que está aqui, tal como Duda, Carlindo, que são essas pessoas assim que sempre estão nos acompanhando, nos inspirando, nos ajudando, e a gente é o que é pela somatória de forças que está ao nosso redor. Quero agradecer também a quem está nos assistindo. Quem quiser saber um pouquinho mais da nossa história, vai lá no @PexDiniz, PXS Diniz. Pasmem você, só vai encontrar um. Sou eu mesmo, e lá a gente diariamente conta um pouquinho dessa nossa história de vida. Muito agradecido, Pex. E para você, que é o grande objetivo do nosso trabalho, espero que você tenha gostado, que você tire proveito disso. E por que não, de repente, nossa, aquele caminho, aquela luz, aquela perspectiva, aquela possibilidade, por que não? Tá aí, estamos aqui para servir da melhor maneira possível. Também nosso site, quiser entrar em contato também do nosso trabalho, passadori.com.br. E junto agora com o Pex, aqui nessa nossa trajetória de estudarmos algumas possibilidades para oferecer para você alguma coisa ainda melhor, além daquilo que a gente já tem para oferecer. Um abraço e até o nosso próximo programa. Grande abraço, Pex. Tchau.